Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre agropecuária no Brasil, tá? Antes de falar da atividade em si, a gente vai falar um pouquinho, vai ter um tempinho, né, para introdução desse vídeo e também falando sobre a estrutura fundiária, tá, do nosso país. Bom, primeiro ponto, o que é estrutura fundiária? Basicamente, vai ser como as propriedades vão se organizar e os seus tamanhos em um dado território, perfeito? Então, a estrutura fundiária de um país, ela está basicamente inserida dentro de um contexto de organização e tamanho das propriedades, tá? Eu botei aqui só para vocês terem uma noção, porque vocês podem enxergar isso no concurso de vocês, em alguns mapas, tá? De representação de estrutura fundiária. 1 hectare equivale a basicamente 10 mil metros, perfeito? 10 mil metros quadrados. Então, uma propriedade de grande extensão, ela tem uma grande área. Então, existe, por exemplo, um debate acerca de latifúndios. Professor, qual é o tamanho de um latifúndio? Bom, na Europa, o latifúndio, ele tem, né, centenas de hectares, tá? Então, ele pode ter ali, centenas de hectares. No Brasil, ele pode ter 10 mil, tranquilo? Então, por conta do tamanho do território, o latifúndio brasileiro ele é muito grande, tá? Se comparado, por exemplo, às grandes propriedades, né, que não são, em comparações às nossas, não são tão grandes, na Europa. A gente vai ter o processo de formação dos países, ajudando a gente a compreender a estrutura fundiária. Então, isso é muito importante. Sempre fiquem atentos a isso, tá? A estrutura fundiária de um país, na atualidade, ela está muito relacionada ao seu processo de formação, à sua inserção dentro de uma lógica de mercado internacional, tá? Eu vou explicar como. A gente tem, né, as políticas públicas e disparidades de renda também interferindo diretamente na concentração de renda, tá? Por quê? Na concentração de terras, porque se um produtor ele não tem capacidade produtiva para competir com um grande produtor, automaticamente ele já está numa desvantagem ali, tá? Visando atender o mercado. Automaticamente ele tem um menor nível de capacidade de produção. E isso vai gerar sérios problemas, fazendo com que esse produtor até perca a sua propriedade, tá? A partir de endividamento. Bom, o histórico aqui do nosso país, mas que a gente pode enxergar, tá, galera? Principalmente essa primeira composição aqui, como sendo uma composição voltada para a América Latina, tá? Então, a América Latina, de maneira geral, se a gente for pegar ali em algumas áreas, por exemplo, né, a gente vai ter uma estrutura fundiária muito similar à nossa. Por quê? Por conta do passado colonial, onde a gente vai ter aquele sistema de plantations, tá, sendo implementado dentro dessas áreas. A gente tem vídeos falando sobre esse tipo de sistema de produção, né, baseado em que tipo, baseado nas características dele. A gente vai ter, no século XVIII, uma pecuária extensiva, gerando também latifúndios, tá? Então, preste atenção. Quando a gente tem, né, no período colonial, o início das atividades ali, quando a gente pega, por exemplo, a atividade canavieira, tá? A gente já tem a criação dessas plantations. A partir do processo de interiorização do nosso território, que vai se dar pela pecuária extensiva, a gente vai ter esses latifúndios sendo gerados também para a criação desse gado que vai andar solto, tá? Além disso, a gente tem um contraponto aqui. Por quê? A pecuária ela foi muito utilizada, tá? Principalmente para ocupação de territórios. Então, a região sul, por exemplo, ela vai ser ocupada, né, por conta de atividades pecuaristas. O que é um contrassenso? Por que um contrassenso? Porque se eu tenho uma pecuária extensiva, eu tenho pouca mão de obra. Se eu tenho pouca mão de obra e mais gado sendo criado solto, como é que eu estou povoando uma terra? Tá? Eu não estou povoando. Então, isso é um contrassenso que foi adotado nesse período.
A gente vai ter aqui um outro fator importante que vai ajudar a gente a compreender a nossa estrutura fundiária, é basicamente a lei de terras. Tá? A lei de terras vai transformar a terra em mercadoria, ou seja, a terra vai deixar de ter aquela característica de hereditariedade, de passar de geração em geração, né, dentro de uma família, e vai passar a ser uma mercadoria. Então aqui a gente já começa a falar de capitalização do nosso país, beleza? Então a gente vai ter, né, a capitalização basicamente como um todo do nosso território. Por quê? As terras agora podem ser comercializadas. A gente vai ter, a partir disso, uma intensificação da concentração fundiária. Por quê? Se nesse contexto a gente já tem uma disparidade socioeconômica, tá? Não é todo mundo que vai ter acesso à compra de terra, à aquisição de novas terras. E aí a gente vai ter uma ampliação de propriedade daquelas pessoas que já tinham dinheiro. Tá? A gente vai ter no nosso país também algumas áreas de pequenas e médias propriedades. Então, se a gente for pegar aqui, por exemplo, né, a região sul do Brasil, ela é uma área de pequena e média propriedade. No seu início ali, tá? Tirando, é claro, os pampas gaúchos, né, aquela área do extremo sul brasileiro, onde a gente tinha aquela ocupação pela pecuária extensiva. Mas se a gente for pegar ali, né, o Paraná, né, ali a gente tem uma área de pequena e média propriedade. A gente também tem algumas áreas, né, de serra com pequenas e médias propriedades, e a gente também tem o agreste com pequenas e médias propriedades, já que essas pequenas e médias propriedades foram criadas para atender um mercado consumidor na zona da Mata Nordestina. Tá? Na região sul e nas regiões de serra, essas pequenas e médias propriedades elas vão atender principalmente aos imigrantes trazidos, né, para o nosso país para trabalhar nas lavouras, para trabalhar no setor primário, beleza? Então a gente vai ter essa composição de pequenas e médias propriedades na região sul atendendo esses imigrantes. E a gente vai ter, tá, as áreas de serra também atendendo esses imigrantes. Então a gente vai ter ali, por exemplo, Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, tá? Já no século XIX, recebendo imigrantes. Por que pequenas e médias propriedades? Porque são áreas com clima, tá? Que até aquele período ali não eram climas que eram muito favoráveis às plantations, tá? Então prestem atenção, o avanço da plantation ela vai se dar sobre áreas com condições climáticas e de solo que possibilitem o aumento da produção daquele tipo de cultura, daquela monocultura que está sendo utilizada ali. Se aquela área não tem aquela condição climática, essa área vai ser ocupada por pequenas e médias propriedades, perfeito? É claro que essa estrutura fundiária, principalmente da região sul, já se modifica, né, um pouco, principalmente com a inserção de novas práticas tecnológicas e técnicas. A gente vai ter, né, a estrutura fundiária brasileira se modificando, principalmente com o avanço da fronteira agropecuária. Mas antes da gente entender o que é uma fronteira agrícola ou agropecuária, a gente tem que primeiro entender os dois tipos de frente de expansão dessa fronteira. Os dois tipos de frente, perdão, que vão avançar com essa fronteira. Tá? A gente tem a frente de expansão, que vai ser a ocupação de áreas naturais por pequenos produtores. Então, geralmente, esses pequenos produtores eles vão ocupar terras devolutas, tá? Que são terras que não eram utilizadas e aí ficaram de posse do governo federal. E aí eles são chamados poceiros. E a gente tem a frente pioneira, que é o avanço dos produtores rurais do agronegócio, ou seja, são os grandes produtores. Esses grandes produtores muitas vezes são acusados de grilagem, ou seja, eles vão burlar ou produzir um documento, tá, que vai comprovar que a terra é deles, só que de fato essa terra não pertence a esse grupo de pessoas. Tá? Então esse isso é a chamada grilagem, perfeito? Hoje a grilagem já é mais moderna do que basicamente envelhecer o papel, tá? A gente chama de grilagem, por exemplo, o suborno a juízes que vão determinar se aquela terra é ou não daquela pessoa, tá? Documentos falsos que são gerados,
perfeito? Não é mais aquela técnica antiga apenas de envelhecer o papel, de envelhecer o documento para comprovar que aquele documento é antigo e pertence àquele produtor há muito tempo. É claro que o avanço da fronteira agrícola, né, que é o avanço da produção agropecuária sobre o espaço natural, ou seja, o setor produtivo avançando sobre o espaço natural, ele vai basicamente acontecer pela frente pioneira, tá? E não pela frente de expansão. Então, essa frente pioneira ali vai basicamente gerar esse dano, perfeito? No Brasil, principalmente a frente pioneira. Aqui a gente tem a nossa estrutura fundiária, tá? Basicamente aqui a composição, tá? Os minifúndios e as pequenas propriedades, eles têm, né, uma composição, uma área ocupada muito pequena em relação, por exemplo, às grandes propriedades. Então a gente consegue perceber aqui, ó, a área ocupada pelas grandes propriedades é de 47,2% do nosso território, e o volume de imóveis é muito pequeno. A gente vai ter, né, a área ocupada por pequenas propriedades muito reduzida e o volume de imóveis muito grande. Então a gente tem uma concentração fundiária gigantesca no nosso país, principalmente, né, também por conta de estímulos do governo. O governo brasileiro estimula muito a produção de commodity. Então, o grande produtor, aquele produtor que se insere no mercado internacional, né, visto que a commodity é um produto do setor primário que tem um alto valor mercadológico dentro da economia internacional, tá? O nosso governo vai estimular esse tipo de produção, então o produtor opta basicamente por esse tipo, e o pequeno e o médio produtor, eles vão produzir os gêneros, né, basicamente, que vão alimentar a nossa população. Isso vai criar uma disparidade de renda entre esses produtores, tá? Porque o produtor que vai exportar o produto dele, ele consegue muito mais valor agregado dentro do seu produto. E aí ele consegue um acúmulo de capital muito maior, conseguindo expandir as suas áreas. A gente vai ter a pecuária extensiva também como sendo extremamente danosa. Então a gente tem as plantations e a pecuária também extensiva, tá? Que é um problema muito sério dentro do nosso território, tá? Esse problema do nosso território, já lá do passado colonial, ele vai gerar sérios debates acerca de acesso à terra, tá? Então, por exemplo, a gente já tem movimentos sociais acerca da estrutura fundiária, né? Lutando pela democratização da estrutura fundiária brasileira, já na década de 40, tá? Com as ligas camponesas. A gente vai ter uma intensificação, né? Ou seja, na verdade, uma intensificação desse processo com o movimento Sem Terra, tá? Já ali na década de 90, o movimento criado na década de 80, tá? Que vai lutar por uma reforma agrária. Lembrando, galera, reforma agrária não é distribuição de terra, tá? Reforma agrária é uma redemocratização de acesso à terra e também, né, de condições para a produção, e aí geração de qualificação de mão de obra, tá? Então, ou seja, o trabalhador no campo aperfeiçoar a sua mão de obra. A gente vai ter incentivo à pesquisa e desenvolvimento, beleza? Então é um amplo acesso, o que vai possibilitar de fato um aumento da nossa competição no mercado internacional, já que a gente vai ter maior competitividade interna, automaticamente maior competição no mercado internacional, tá? A gente vai ter ali, na década de 60, o Estatuto da Terra, que vai dar para a gente ali a função social da terra, onde a terra ela precisa ter uma função, e o Brasil ele apresenta uma grande quantidade de terras ociosas, tá? Que são terras que não têm produção alguma, e aí essa função social da terra seria basicamente o quê? Essa terra ociosa, ela precisa ser, né, redistribuída, tá? Então a gente vai ter essa perspectiva sendo criada ali, né, principalmente com o Estatuto da Terra. A gente vai ter alguns órgãos importantes, tá, no que diz respeito à nossa agropecuária, que é
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que vai ser responsável, né, por essa distribuição de terra, por dar, né, por assentar famílias em áreas que até então não são produtoras. E a gente tem a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, criada em 72, que vai fazer estudos e desenvolver técnicas para estimular o aumento de produtividade do nosso campo, tá? Então, condições climáticas, condições de solo, tipos de produção, técnicas aplicadas, a Embrapa tem um papel importantíssimo. Então, né, dentro de uma concepção aqui, a gente tem uma estrutura fundiária bem concentrada, tá? Por conta do incentivo a commodities. Então, a gente tem incentivo à produção de soja, por exemplo. Na década de 70, a gente tem o estímulo à produção de cana-de-açúcar, tá? Que também vai aumentar a concentração fundiária. E a gente tem alguns órgãos, né, que tentam combater, ou melhor, modernizar o nosso campo, como o INCRA e a Embrapa. Aqui eu tenho, né, alguns produtos do Brasil que são muito produzidos, né, com safras gigantescas no mundo. Tá? A gente tem grande destaque para a carne bovina, a gente tem grande destaque para a produção de milho, né? A nossa pecuária é fortíssima na região sul do Brasil, né? Então a gente tem ali principalmente produção de aves e de suínos. No centro-oeste brasileiro a gente tem uma produção de gado também muito forte. A gente tem uma pecuária leiteira em Minas também que é muito forte, tá? Então a gente tem toda essa concepção aqui produtiva. O nosso país ele é muito, muito bom no que diz respeito ao setor primário, tá? Aqui, para vocês terem noção do impacto do setor primário, a gente tem aqui um mapinha de distribuição, tá? Onde a gente tem soja, por exemplo, né? Na região sul. A gente tem a carne de frango também na região sul. A gente tem carne bovina, soja, tá? A gente consegue ver a importância do setor primário na nossa economia. E eu explico a importância do setor primário na nossa economia na aula também de industrialização que a gente tem aqui, tá? Por que hoje o setor primário ele é muito importante na nossa economia. Tranquilo, galera? É isso, até a próxima. Tchau, tchau.